Boa noite a todas e a todos. É com muito carinho, com muita alegria que eu volto a essa casa. Hoje a nossa conversa será sobre instinto e inteligência. O que é o instinto? Normalmente, talvez nós disséssemos, é algo que a gente faz sem pensar, é algo que a gente sente. Tá certo, não tá errado. Mas Kardec e os bons espíritos, através das obras básicas, e hoje eu trouxe como referência a Gênese e o Livro dos Espíritos, nos dizem que o instinto que está na Gênese, no capítulo 3, em O Bem e o Mal, no item 11, o instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Então, percebam que, em primeiro lugar, o instinto está ligado ao ato de conservação. Nós temos, então, por instinto, cuidar de nós mesmos, da nossa sobrevivência. Por isso, por exemplo, lá atrás, no tempo em que éramos canibais, na hora da fome, na hora da alimentação, o que era mais próximo e mais fácil da gente lidar era com o outro da nossa própria espécie. Então, era instintivo. Com a evolução, hoje, nós não precisamos matar um dos nossos irmãos para nos alimentarmos. A inteligência nos trouxe outras maneiras de nos alimentarmos. Hoje, por exemplo, a gente não precisa sair de arco e flecha para conseguir matar um leão, um veado, qualquer outra espécie que possa nos dar o alimento. Há quem cuide hoje de determinadas espécies que possam nos alimentar, mas ninguém mais necessita matar diretamente para comer. Hoje, a maioria de nós, o que faz? Nem precisa mais ir ao galinheiro para colher os ovos postos. A gente vai na verdureira, no supermercado, está tudo em nossas mãos. Nós não precisamos mais, por exemplo, descarnar, um boi, um bezerro para comermos. Eles já vêm até prontinhos. Então, aqui nós temos exatamente o que difere inteligência de instinto. O instinto está em nós sempre. Sempre. Ele não nos abandona jamais.
Porém, a inteligência pode tanto nos ensinar a usar o instinto como nosso suporte, como nosso apoio, como, infelizmente, ela também pode nos fazer deixá-lo de lado, né? Então, por quê? Porque a inteligência, ela tem a liberdade de dizer a nós mesmos: segue ou não o teu instinto. Porém, o instinto está ali. No Livro dos Espíritos, na parte primeira do capítulo 4, nós temos no item 71, na pergunta 71, a inteligência é atributo do princípio vital? Princípio vital, né, é justamente o que nos traz a vida. E a resposta dos espíritos: não, pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência, por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Ou seja, quando nós começamos a pensar, a raciocinar sobre os nossos atos, os nossos pensamentos, as nossas palavras e deliberações, nós estamos usando da nossa inteligência. Diferente da planta que, por instinto, se abre no nascer do sol, se fecha no anoitecer, ou, como um girassol, gira à procura do sol para receber os seus nutrientes. As raízes, se for necessário, se infiltram na terra para encontrar os nutrientes necessários para que aquela planta, aquela árvore, aquela flor se fortaleça. Mas isso não é inteligência racional, é um instinto que poderíamos, e assim também nos chamam os espíritos, de um instinto inteligente. Mas é instinto. Ele é inteligente, e a gente fala dessa forma, por quê? Porque ele nos leva ao acerto, mesmo sem que pensemos. Mas a inteligência, ela é livre. Ela pode optar pelo seu caminho e, infelizmente, usada de forma negativa, pode nos desvirtuar, pode nos afastar do nosso instinto. Porque o instinto, ele é
um presente de Deus. Ele vem, como a gente costuma dizer, no pacote, né? Tá tudo incluído, é o combo. Por quê? Porque é esse instinto que nos faz ter limites diante de situações que podem nos prejudicar, sem que necessariamente pensemos, né? Quantas vezes a gente está num lugar parado e de repente vê um objeto, um carro, alguma coisa vindo ao nosso encontro. E o que a gente faz? A gente desvia. Agora, se a gente, além de desviar, correr, aí nós usamos a nossa inteligência. O instinto me fala para sair e a minha inteligência me diz: corre. Porque apesar de aparentemente ser um ato impensado, o correr é uma manifestação da nossa inteligência. Andar é um ato instintivo. Mover é um ato instintivo. Se não fosse, nenhuma criança começaria a andar. Mas todas elas, de uma hora ou de outra, começam a se movimentar. Rastejam, depois se apoiam, depois começam a sentir o peso, seu próprio peso, sobre as suas pernas, e dali, cada um a seu tempo, vai se movimentando, com auxílio inicialmente e depois sem esse auxílio. A nossa chamada inteligência, às vezes, bota a criança num andador, né? Que daí tem médicos que são contra, então não vou discutir aqui se é certo ou errado, mas a nossa inteligência traz, às vezes, possibilidades. Os andadores, as barras de apoio, por exemplo, através da nossa inteligência, têm auxiliado muito dos nossos irmãos que, por alguma razão, perdem momentaneamente as forças das pernas, não é? E se utilizam de andadores, de barras de apoio para voltar a fortalecer aquele movimento que lhe era instintivo. Mas quando ele começa a pensar como voltar a andar, ele então começa a usar a sua inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Ou seja, quando nós temos o espírito junto da matéria, aí sim nós, como seres humanos, nos tornamos inteligência ou inteligentes. Mas por que nós viemos falar sobre isso
Qual a razão de comentarmos sobre a diferença entre inteligência e instinto? Bom, eu poderia dizer que por curiosidade, por estudo, né, de todos os conceitos e atributos e orientações que os nossos livros nos trazem. Mas não é só isso. Porque isso eu sei que vocês podem estudar no ESD, podem estudar quando fizerem o estudo das obras, de O Livro dos Espíritos, ou da Gênese, ou do Evangelho, seja de qualquer um deles. Vocês teriam como aprender essa teoria. Mas o que mais a gente precisa compreender, principalmente nos momentos que nós, nesse planeta, estamos passando, é lembrar do nosso instinto, é ouvir o nosso instinto, que cuida da nossa sobrevivência e que cuida de nós através do amor do Pai. O instinto é uma joia raríssima que Deus deu a cada um dos seus filhos, porque Ele nos coloca sempre no caminho certo. Já a inteligência, nem tanto. Nesses momentos em que a inteligência humana tem sido usada para criar guerras, bombas, para destruir pessoas, seres humanos, animais, plantas, destruir a vida do nosso planeta, precisamos nos lembrar, precisamos raciocinar com o nosso instinto. O instinto é aquilo que nós muitas vezes chamamos de voz interior. Diferente da consciência que nos traz a realidade sobre aquilo que praticamos. O instinto, não. Ele apenas nos mostra, ele é luz na escuridão. Ele indica com certeza o melhor caminho. Então, quando nós nos sentirmos sufocados pela inteligência daqueles que esqueceram de onde vieram, por que estão aqui e para onde vão, lembremos, silenciemos os nossos pensamentos e demos ouvidos ao nosso instinto. O instinto não é preguiçoso. O instinto não tira férias. O instinto não depende de que eu o queira ou não, porque ele está. É aquele que diz: daqui não saio, daqui ninguém me tira. É aqui o meu lugar e aqui eu permaneço. Se você não quiser me ouvir, não posso fazer nada, mas que eu não saio daqui, eu não saio. Eu não arredarei
pé. Então, quando o nosso instinto conosco mostrar para nós a atitude a tomar, se defenda, fique quieto. Algo me disse para virar à direita, vire. Algo me diz, vá à casa espírita, então vá. Ore, levante o seu olhar a Deus, fale com Ele, faça. Porque o instinto, eu repito, não erra, mas a nossa inteligência sim. Precisamos, através do nosso desenvolvimento, usar com certeza a nossa inteligência para o bem, para o amor, para o progresso de todos nós. Porque a inteligência, quando animada pelo egoísmo, pela vaidade, ela só nos arrasta para os caminhos tortuosos. Então, nós precisamos também aprender a crescer, a transformar a nossa inteligência em produto do bem. Quando a gente aprende a fazer a compostagem, que ora era feita pelos animais de forma muito natural, aqueles que nós tínhamos em nossos terrenos, em nossos lares, em nossas casas, aonde haviam árvores plantadas, o cachorrinho vira-lata, o gato, os pássaros, sem prisão, onde a terra era mexida por ela mesma, pela chuva, pelo vento, pelos animais, pelas crianças que brincavam no terreno, pelas folhas caídas no quintal. Isso tudo não era pensado, era o instinto de sobrevivência de toda a criação. Eram os pássaros procurando cada vez mais fazer o reflorestamento natural do planeta. E hoje, ainda bem, graças à inteligência que o homem soube usar, ele está com suas próprias mãos reflorestando o nosso planeta, para que assim voltem as aves, voltem os animais e voltemos a ter vida e vida com abundância. Nesse aspecto, a inteligência é essencial, porque ela pode nos levar a essa recuperação. Ela pode nos transformar em pessoas com uma saúde física, muitas vezes, bem mais estruturada do que se tinha num passado não muito distante, onde morríamos com a faixa dos 60 a 70 anos.
Hoje, graças à boa inteligência, nós estamos passando, né, cada vez mais dos 70, para não falar dos 80 e 90 que eu tenho encontrado na minha caminhada. Então, percebam a inteligência, o nosso pensamento, a nossa razão, tudo aquilo que veio conosco é importante, mas precisamos saber utilizá-la para o bem, sem esquecer de ouvir e de observar o nosso instinto. É claro que quanto mais elevados nos tornarmos, um dia o instinto estará quietinho, conservado ali, mas a inteligência bondosa, positiva, certeira daqueles que alcançaram patamares de elevação irão nos conduzir e se conduzir sempre cada vez mais para a elevação moral e espiritual, né? Então, o que a gente realmente quis trazer não eram os conceitos direcionados e a diferença conceituada, né, da inteligência e do instinto, mas é criar o farol, a luz amarela que nos chama a atenção de que, como estamos ouvindo o nosso instinto, já que ainda somos moralmente muito arcaicos. Sendo assim, ouvir o instinto é questão de sobrevivência para nós, para a nossa raça, para o nosso planeta. Então, a proposta para hoje é que pensemos como estamos utilizando a nossa inteligência, o que estamos fazendo com todo o aprendizado que trazemos em nós e como estamos ouvindo o nosso instinto. Para que então, ao erguermos os nossos olhares aos céus, possamos sempre agradecer a joia rara que é poder sentir, ouvir o amor de Deus para cada um de nós através desse mesmo instinto. Gratidão a todos, que a bondade do Pai esteja sempre em nossos pensamentos, nos guiando, nos protegendo e nos acompanhando em todos os momentos da nossa caminhada. Que assim seja.